Hebreus capítulo 11, juntos nós vamos abrir mais uma vez a palavra do Senhor nesta carta. Hebreus capítulo 11, em primeiro lugar nós vamos ler mais uma vez o nosso versículo oficial, versículo 6, e em seguida nós vamos dar sequência ao estudo sobre este capítulo. Hoje nós vamos aprender sobre fé e obediência, estudando juntos a história de Abraão, Isaque, Jacó e José. Vamos ler juntos primeiramente o versículo de número 6. Vamos lá? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Agora eu peço a atenção dos irmãos que acompanhem apenas atentamente a leitura que farei do versículo 8 até o versículo 22. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Oremos. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Dá-nos, ó Senhor, a compreensão necessária para continuarmos, ó Senhor, aprendendo a Tua palavra. O Senhor nos tem ensinado durante estes dias, o Senhor tem ensinado aos nossos filhos a maravilhosa obra da criação, como o Senhor fez os céus e a terra, como o Senhor é o sustentador de todas as coisas, e como esta é uma promessa gloriosa que recebemos e abraçamos pela fé. O Senhor nos tem abençoado à medida em que nós estudamos sobre a vida do apóstolo Paulo, um homem que dedicou a sua vida, que morreu pela causa de Cristo, e porque ele esperava e confiava em tuas promessas, ele andou com o Senhor pela fé. Ó Senhor, nesta hora, nos voltamos novamente para Hebreus, capítulo 11, e suplicamos ao Senhor que nos dê clareza no falar, que concedas compreensão no entender, que
alcance o nosso coração por teu poder, fazendo, Senhor, com que entendamos e que possamos sentir de fato o poder da palavra que consola, que edifica, que constrói e fortalece a cada dia a nossa confiança no Senhor. Que a nossa oração neste momento seja a semelhança dos teus discípulos. Aumenta-nos a fé. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Vimos na mensagem passada exemplos de fé na história de Abel, Enoque e Noé. Vimos que pela fé Abel pagou o preço de sua vida. Vimos que por sua fé Enoque foi trasladado e porque andava constantemente com o Senhor já não era, porque o Senhor havia o tomado para si. Vimos que pela fé Noé salvou a vida de sua própria família em tempos de hostilidade e de isolamento, em que um mundo hostil não aceitou a mensagem do Senhor de juízo, que conduziria aqueles que crescem ao arrependimento e à salvação. Hoje nós vamos estudar sobre fé e obediência. E estudando a história de Abraão, seu filho, seu neto e seu bisneto, nós vamos perceber como é importante entendermos que fé e obediência são os dois lados de uma mesma moeda. São duas realidades espirituais e experimentais para o cristão que devem caminhar sempre juntas. E na história deste servo de Deus Abraão, nós podemos perceber que o Senhor o chamou, que o Senhor o concedeu ou lhe ofereceu gratuitamente uma promessa. E esta promessa começou inicialmente com a oferta e o presente e a possessão de uma terra, seguida da promessa de um filho, continuada de uma promessa de uma pátria celestial, da promessa de um redentor, de que o Senhor iria prover para ele um salvador, e finalmente a promessa da fé para seus filhos, seus netos e seus bisnetos, quando vemos a história de Isaque, de Jacó e de José. Inicialmente nós vamos ver a promessa de uma terra oferecida pelo Senhor a Abraão, e precisamos notar algo importantíssimo. Abraão, conhecido como pai da fé, Abraão, como o nome mesmo diz na língua hebraica, pai de multidões, pai de muitas nações, diferentemente de Noé, que experimentou o resultado da promessa. Ele não pôde vê-la completamente concluída, mas isso não fez com que ele desistisse ou desanimasse. Ele não conseguiu contemplar perfeitamente a dimensão daquilo que o Senhor tinha projetado para si, mas isso não permitiu que ele deixasse de caminhar e de deixar ou abandonar a sua parentela, mesmo sem saber para onde iria, porque motivado e tocado pela fé, ele creu e isto foi imputado para a justiça. Olhando novamente para o texto, vamos ler juntos os versículos 8 e 10 e depois nós vamos entender como tudo começou. A promessa de uma terra é oferecida e mencionada pelo autor aos Hebreus. Como eu disse aos irmãos, nós não temos como precisar a autoria desta carta, porque aprove ao Senhor não nos dizer. As outras cartas têm o destinatário, ou existem os destinatários e aquele que destinou a carta. Mas alguns acreditam e inclinam o seu coração a perceber que provavelmente Paulo escreveu esta carta. Não estou fechando isto porque não posso dizer isto. Mas quando nós lemos e estudamos pela manhã com o pastor Franklin a história de Paulo e lemos a carta aos Hebreus, ficamos ansiosos por saber quando chegarmos no céu se foi ele que de fato escreveu Hebreus ou a carta aos Hebreus. Mas vamos ler juntos os versículos 8, de 8 a 10, onde há primeiramente a menção da promessa de uma terra para o patriarca Abraão. Vamos lá.
Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Mais uma vez, o autor, ele prossegue a sua linha de raciocínio, ele está sendo supervisionado pelo Espírito Santo para registrar que sempre pela fé um cristão deve caminhar. Pela fé, Abraão, quando chamado, diz a Escritura, obedeceu. O chamado de Deus, a chamada eficaz, quando ela de fato ocorre e o coração do crente é tocado, é impactado pelo poder da palavra, inevitavelmente o conduz à obediência. Pela fé, Abraão obedeceu, e a sua obediência envolveu uma confiança e uma dependência total no Senhor. Olha mais uma vez para o versículo 8. Ele foi chamado, ele obedeceu para ir para um lugar que devia receber por herança. Foi a promessa dada pelo Senhor, a promessa de uma terra. Canaã era o alvo da promessa. Mas lembrem-se, nós sabemos muito bem, pela revelação das Escrituras, esta verdade. Mas o texto diz claramente que Abraão, quando partiu de Padã Arã, de Ur dos Caldeus, da capital, da sede, do centro, do que seria mais adiante um poderoso império, a Babilônia, ele partiu de lá sem saber aonde ia. Nós saímos, muitos de nós, na sexta-feira e nos dirigimos aqui para o acampamento. Outros no sábado, outros chegaram um pouco antes, e eu tenho certeza que nós dissemos para os nossos familiares para onde iríamos. Agora imaginem Abraão sendo chamado pelo Senhor, Deus se revela e o chama e o retira de um meio extremamente místico, idólatra, sincrético, e ele então arruma suas coisas, e certamente seus pais, seus familiares lhe perguntaram: para onde você vai? Ele disse: eu não sei. A chamada do crente, ela por vezes é incompreensível ao mundo, porque o mundo não entende. Quando nós dizemos que servimos ao Senhor e esperamos muito mais do que este mundo venha a nos oferecer. E eles acreditam que nós não sabemos, assim como Abraão, para onde vamos. Mas a semelhança de Abraão, pela fé, nós obedecemos. Em Gênesis capítulo 12, nós encontramos precisamente como tudo começou. E eu peço que vocês marquem Hebreus 11 e vamos abrir juntos Gênesis capítulo 12, primeiro livro da Bíblia, entendendo como que de maneira extraordinária o Senhor vocacionou, chamou Abraão. Versículo 12, a partir do versículo 1, vamos ler inicialmente até o versículo 2. Versículos 1 e 2. Vamos ler? Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Inicialmente, Abraão chamou-se Abrão, que quer dizer pai exaltado. Na trajetória da vida deste homem, que recebeu do Senhor uma promessa e que obedeceu esta promessa cheio de fé, de que o Senhor havia lhe dito: de ti farei uma grande nação e te abençoarei,
e te engrandecerei o nome. Abraão, então, ele recebe mais à frente a mudança de seu nome de forma muito marcante, onde o Senhor mais uma vez reforça e confirma a sua promessa e diz: não serás mais conhecido como pai exaltado, Abrão, mas serás conhecido como Abraão, que quer dizer pai de multidões, pai de muitas nações. O texto diz que a promessa de Deus, ela se baseia ou se baseou em uma aliança, em um pacto. E esta é a maneira de Deus tratar conosco desde o princípio, quando criou homem e mulher. A aliança ou pacto de Deus é uma relação graciosa de amor, de misericórdia da parte do Criador para com a sua criatura, ou para com o homem, o ser que foi a coroa da sua criação, feito à sua imagem e semelhança. O pacto envolve obediência e bênção. Porém, se desobedecermos este pacto, o pacto então acarreta em desobediência da nossa parte e não mais bênção da parte de Deus, porém maldição. Notem que o versículo 3 continua e nos apresenta a palavra do Senhor que diz: você será abençoado, farei de ti uma grande nação, eu vou engrandecer, exaltar o teu nome, e a ordem do Senhor é: seja uma bênção. Versículo 3, vamos ler? Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Abrão recebeu esta palavra, atendendo a ordem do Senhor, ele foi acompanhado por um sobrinho chamado Ló. O versículo 4 registra isto. E quando ele saiu de Harã, ou Padã Harã, ele tinha 75 anos de idade. Devemos lembrar que naquele tempo a longevidade humana, ela era muito maior do que a que nós podemos ver hoje. Nós ficamos admirados quando percebemos alguém envelhecer e chegar aos 90, chegar aos 100 anos de idade e ainda conseguir fazer muitas coisas. Mas aquele tempo ainda marcante demonstrava algo que o Senhor proporcionou ao homem quando o criou no paraíso, que foi a longevidade. Os homens viviam muito tempo. E quando nós lemos homens vivendo 700, 600, até 90, 900 anos como Noé ou como Adão e Matusalém, não entendamos como aqueles que tentam relacionar a Bíblia e a ciência. Não, isso aí devia ser uma conta diferente, uma conta deles, porque os homens não podiam viver tanto assim, não. Eles viviam muito. Só que a consequência da quebra do pacto acarretou maldição, e o homem passou a envelhecer mais rápido, o homem passou a perder o seu vigor mais rapidamente. E Abraão, já estando nesta época, experimentou uma transição entre uma vida longeva, uma vida longa, e aquilo que iria depois se tornar cada dia mais reduzido, uma vida mais curta. Ele recebeu a promessa do Senhor, e esta promessa ela é registrada pelo autor aos Hebreus para revelar o que este homem fez pela fé. Ele foi para um lugar que não sabia onde ficava, e ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, mas pela fé continuou obediente. Devemos lembrar que até a sua morte, Abraão não teve a terra, ou possuiu a terra de Canaã por completo, exceto o terreno comprado para enterrar a sua querida Sara. Vocês devem lembrar disto. Ele habitou em tendas como um vaqueiro, ou como alguém que cuidava de rebanhos de um lado para outro, sem local fixo. E assim a sua posteridade ainda caminhou. Hebreus 11:9 nos faz lembrar isso, dizendo que ela habitou em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Agora voltemos para Hebreus 11,
E observemos o seguinte: quando o Senhor registra na palavra o exemplo de fé e obediência deste homem de Deus, falando da promessa de uma terra que lhe foi dada, mostrando que aquele homem, no percurso da sua vida, ia experimentando, por vezes, o resultado de uma natureza caída, que levou, por exemplo, Sara à impaciência, que levou Sara a tentar dar o seu jeito, porque já envelhecida ela achava que não conseguiria mais oferecer aqueles filhos todos que o Senhor prometera ao seu marido. Mesmo assim, Abraão continuou firme, e muito mais do que Abraão, o Senhor, quanto aquilo que havia dito. E o versículo 10 diz que tudo isso aconteceu na vida de Abraão, porque o versículo 10 registra muito claramente para nós: ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. O seu desejo era poder contemplar aquilo que Deus havia oferecido para ele como uma promessa, e não obstante o erro e aquela atrapalhada ideia que gerou um filho que não foi o reconhecido pelo Senhor, Ismael, foi justamente quando ele nasce que o Senhor diz: eu vou agora fortalecer esta aliança com você. O meu pacto será agora marcado e selado, um sinal será dado. E o Senhor então estabeleceu com Abraão o seguinte: toda criança ao 8º dia deverá ser circuncidada. Todo filho da aliança receberá este selo. E aqui nós entendemos que o propósito de Deus para Abraão era abençoar as nações, e por onde ele passasse, sendo ele uma bênção, impactar os que estivessem ao seu redor, por sua vida de fé e bom testemunho. De maneira que até mesmo Ismael foi circuncidado, e todos os servos de Abraão. O que nos faz lembrar, irmãos, que o que ele aguardava, o que ele esperava, era muito maior do que uma simples terra. E nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Mas o versículo 11 prossegue e diz que pela fé, Abraão, não há uma menção aqui direta, nós temos uma dificuldade com as traduções em língua portuguesa, mas o sentido ainda é o mesmo, repetindo sobre a vida de Abraão, sua vida de fé. O versículo 11 diz: pela fé, Abraão e também a própria Sara, sua mulher, recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Versículo 12, vamos ler? Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Deus havia prometido uma terra, mas também havia lhe prometido um filho. Deus não invalidaria a sua promessa. Embora Abraão não esperasse tanto, embora tenha sido influenciado por sua esposa impaciente, que tentou resolver as coisas de seu jeito e lhe ofereceu uma serva para que ele pudesse então gerar esse filho e, de certa forma, adiantar o que Deus havia prometido, o que na realidade revela incredulidade. Deus não voltou atrás em seu propósito. A própria Sara também recebeu poder para ser mãe. E com a idade avançada, ela teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Nasceu Isaque. E Isaque, ou a própria tradução, é aquele que ri. Provavelmente ela lembrou que quando o Senhor repetiu, enviando o anjo dizendo: você vai ter um filho, e ela riu. Por um momento ela riu, acreditando que aquilo não ia funcionar, mas agora de alegria pôde rir, porque viu o poder que recebeu do Senhor, que lhe havia feito uma aliança.
E por isso também de diz o versículo 12, aquele que pela fé obedeceu, se tornou o verdadeiro pai da fé. De forma que a extensão, irmãos, desta realidade, ela é tão maravilhosa, que a Escritura nos diz que todo crente se tornou filho de Abraão. Gálatas capítulo 3 deixa isto muito claro para nós. Vejam juntos comigo, a carta de Paulo aos Gálatas capítulo 3, encontremos Paulo em suas cartas falando desta maravilhosa promessa de Deus, capítulo 3 de Gálatas, onde as igrejas da Galácia, pressionadas pelos judaizantes, estavam sendo tentadas. As igrejas estavam sendo tentadas a voltar aos rudimentos do mundo. O que o apóstolo Paulo diz é extremamente esclarecedor para todos nós e mostra o propósito de Deus em um homem que foi fiel e obediente. A partir do versículo 1, eu peço aos irmãos que acompanhem atentamente. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Eles estavam sendo tentados a cumprir aquilo que já havia sido caducado em Cristo. Porque a pregação da fé agora dizia: tudo aquilo que foi prometido a Abraão se cumpriu em Cristo. E continuamos a leitura e diz o versículo 6, é o caso de Abraão. Vejam que exemplo dado pelo apóstolo Paulo, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. De que maneira? Através do pacto. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas do livro da lei para praticá-las. Abraão não alcançou a redenção por obras. Abraão viveu pela fé, e eis a razão porque o autor aos Hebreus reafirma: o que o levou a obedecer foi colocar o seu coração na promessa de Deus. E todo aquele que ainda hoje tenta agradar a Deus, procurando fazer alguma boa obra ou coisas boas, esbarra na maldição, que me faz lembrar que o meu coração corrupto sempre me inclinará à desobediência e à quebra desta aliança. E é evidente, versículo 11, que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. O apóstolo reforça o seu argumento e diz: a lei não procede de fé. A fé me leva a confiar na providência de Deus para me redimir. Mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Existem duas possibilidades para você ser salvo. Você pode tentar cumprir toda a lei. Cumprindo toda a lei, você alcançará a salvação. A questão é que não há um justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma fizeram-se inúteis. Não há ninguém bom.
E, portanto, este caminho ele se torna inválido para os homens, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas, irmãos, existe um caminho glorioso. Existe o caminho que levou Abraão a esperar e a nutrir em seu coração expectativas maiores do que uma simples terra. A aguardar a promessa do Senhor de abençoar as nações através de um homem que foi retirado de uma terra corrompida, idólatra e conduzido a olhar além, não por vista, mas pelos olhos da fé. Versículo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. O único caminho possível para a salvação é pela fé, crermos naquele que observou perfeitamente todos os preceitos da lei e por eles viveu. Cristo nos resgatou da maldição da lei que requeria o nosso sangue, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Com que objetivo prático? Versículo 14, vamos ler. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, figuradamente, a promessa de Deus, quando Abraão olhou para Isaque, quando Abraão viu o que o Senhor havia dito sendo cumprido, extrapolaria, romperia qualquer limite humano e de fácil compreensão se este homem não percebesse e se não focasse a sua vida em uma expectativa maior, celestial, porque o verdadeiro filho de Abraão foi Cristo Jesus. Vocês devem lembrar comigo que o Senhor, discutindo com os judeus de sua época, ele disse: Abraão viu a minha glória, e ele ficou muito alegre com isto. E os judeus ficaram muito irados e disseram: como podes, sendo tu novo com esta idade, dizer que viu Abraão, o nosso pai? O Senhor então olha para eles e diz: se vocês não crerem que eu sou, vocês irão perecer, porque antes que Abraão existisse, eu sou. A promessa de Abraão, para que ela chegasse até os gentios, ela se cumpriu. E às vezes nós pensamos que aquele homem, ele estava só preocupado com ovelha, com cabra, com terra, com tenda, mas o seu coração estava muito mais ligado nos céus do que nós podemos imaginar. Sabe por quê? Vamos voltar para Hebreus 11. E a promessa de uma terra seguida da promessa de um filho continua tratando de uma promessa celestial, de uma pátria celestial. Versículos de 13 a 16. Vamos ler juntos? Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade, até mesmo o conceito de terra. A promessa de uma terra era figura de algo celestial. Lembrem-se, Abraão aguardava a cidade que tem fundação, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão e os seus filhos, com os quais ele conviveu e transmitiu a fé, morreram
sem obter as promessas, porém contemplando-as de longe, saudando-as e confessando o quê? Que não eram deste mundo. E é assim que devemos viver. Eis a razão porque o Senhor disse quando enviou os seus discípulos em primeira comissão. Mateus capítulo 10. Quando vocês chegarem em um lugar e pregarem o evangelho, se não aceitarem, batam pó da terra e saiam. Mas se estas pessoas ouvirem vocês dizerem, paz seja em vossa casa, e os receberem, preguem-lhes o evangelho. A ideia ou o conceito da terra para nós, irmãos, não se limita a este mundo, porque a terra é santa, onde o povo de Deus está. E por isso, com muita dor no coração, Paulo considerou maldita a terra. E mesmo falando sobre as promessas para o seu povo judeu, ele disse que a verdadeira terra, ou verdadeiro povo, ou Israel de Deus, é a igreja de Cristo. Onde o povo de Deus está, esta terra é santa. E aí, ainda hoje nós encontramos pastores promovendo viagens para Israel. Eu tenho vontade de conhecer Israel um dia, mas o Google Earth me ajuda a não pensar que só vai ser bom se eu for lá. Eu queria conhecer os lugares, arqueologicamente, geograficamente, historicamente, como pregador, sentir, ver o chão que o meu Cristo pisou, que os meus irmãos do passado caminharam e pregaram o evangelho, mas trazer areia de Israel, água de Israel para batizar. Crentes que foram batizados 5, 10, 15 vezes, toda vez que voltam para Israel. Isso é ignorância teológica e bíblica. Porque a igreja de Cristo, onde está, é terra santa, é povo de Deus. Nós sabemos, irmãos, que Abraão se tornou o pai de todos os crentes, porque os da fé e aqueles que creem em Cristo, o seu descendente, por geração, quando encarnou, são os verdadeiros filhos deste homem obediente e crente. O versículo 14 diz, porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria, ou seja, quando eu me considero estrangeiro e peregrino, eu não me apego às coisas deste mundo. Eu vivo a minha vida comum. Lembrem-se de Enoque, teve família, teve filhos. Mas o seu andar com Deus, assim como Abraão andou com Deus, a Bíblia também diz. Foi chamado amigo de Deus, tamanha sua comunhão com o Senhor, devemos viver. Porque se assim vivermos, continuamos trabalhando, como disse o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, continuamos fazendo tudo para a glória de Deus, mas o nosso pensamento sempre estará no alto. Somos estrangeiros, somos peregrinos nesta terra, nós não somos daqui. Versículo 15 diz, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Crente é estrangeiro e peregrino. Isso não quer dizer que o seu filho não deve se alistar no serviço militar, não, viu? Ele deve servir a sua nação terrena, mas como crente ele vai servir a sua pátria sabendo que é um crente. Sabendo que os seus princípios e os seus valores éticos e espirituais são pautados na palavra de Cristo. Por quê? Porque eles já saíram, assim como Ló, sobrinho de Abraão, fugiu de Sodoma e Gomorra e não olhou para trás em obediência à palavra daquele anjo enviado pelo Senhor. Mas o que tem acontecido com muitos crentes que caem e naufragam na fé é que a semelhança da mulher de Ló tem saudade de Sodoma e Gomorra. Por isso a Escritura diz, lembrem-se da mulher de Ló, porque quando nós olhamos para trás, nós passamos a sentir saudade do mundo. E nós não podemos mais, como estrangeiros e peregrinos, fixar os nossos olhos em outro lugar, senão nos céus.
É o que diz o versículo 16. Abraão, ele tinha uma compreensão, irmãos, clara sobre esta realidade, e há uma regra de interpretação bíblica importantíssima. Os textos mais difíceis são esclarecidos pelos textos mais fáceis. Como eu posso entender que Abraão não colocou o seu coração em Canaã? O Novo Testamento me esclarece e diz: mas agora aspiram a uma pátria superior. Como posso saber que Isaac, Jacó e José não esperaram promessas fixas desta terra, mas olhavam para além? Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Deus começou a história do homem em um lugar chamado Éden, Jardim das Delícias de Deus. É a tradução mais provável, o paraíso de Deus. Mas a redenção do homem, por completo, não nos levará novamente para o mesmo lugar, para andarmos pelados e para agirmos como no início tudo começou. O que iniciou no Éden pela mão poderosa de Deus, se concluirá em um novo céu e em uma nova terra, em uma cidade santa, em uma Jerusalém celestial. Não está nesta terra, não está neste mundo. E Deus mesmo é quem preparou para nós esta cidade. Não se turbe, portanto, o vosso coração. Quando você estiver preocupado com minha casa e minha vida, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Eu não estou dizendo, irmãos, aqui que um pai de família não vai lutar para prover o melhor para sua casa, não. Eu não estou dizendo isso, não confundam, por favor. Eu estou dizendo que o que nós construímos aqui deve ser usado para a glória de Deus, porque um dia tudo isto ficará e nós vamos receber algo maior, superior, celestial. É a promessa que foi dada a Abraão e que foi completada em Cristo e chegou até nós. A promessa de uma pátria celestial, ela é seguida da promessa de um Redentor. Nós encontramos agora um momento dramático na história de Abraão. Versículos de 17 a 19 nos diz: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Deus então continua a provar aquele homem de fé, se ele de fato era obediente, se ele de fato estava pronto e preparado para algo grandioso que o Senhor tinha para ele. E quando aquele homem já de avançada idade gerou Isaque, o Senhor então diz: Abraão, tome teu filho Isaque, leve-o para o lugar que eu vou indicar, e você vai oferecê-lo como holocausto para mim. A Escritura não faz nenhuma menção de vacilo. Toda narrativa descreve uma resolução, até mesmo no coração obediente de um adolescente. Uma prova importante para você que é jovem e que deve caminhar com o seu pai em obediência ao Senhor. Ele tinha força de dominar um homem velho e dizer: que conversa é essa? Ele estava indo com o pai, indo com um escravo, um servo. De repente os dois sobem. Isaque havia aprendido como o culto era feito. Um cordeiro era morto no lugar do pecador. E ele diz: pai, estamos nós aqui. Tem lenha para fazer o fogo. Tem o cutelo para matar o sacrifício, o holocausto. E cadê o cordeiro? Ele não era bobo. Sabia o que estava acontecendo, e o seu pai muito mais, porque recebeu ordem de Abraão, ou do Senhor. E que resposta dada por Abraão.
uma resposta de fé. Ele disse: Deus proverá, meu filho, um cordeiro para o holocausto. Maravilhosa verdade nós temos hoje. E aí nós podemos compreender o que se passou no coração de Abraão. Vacilação, não. Descrença, incredulidade, não. Porque o versículo 19 nos diz de Hebreus: Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Ele se tornou amigo de Deus. Sua intimidade com o Senhor era tamanha, sua convicção do que o Senhor havia dito e estava cumprindo se fortalecia de forma tal que ele não poderia escorregar mais uma vez e ceder à tentação de dar um jeito. Vamos ver, Senhor, se a gente acha algum cordeiro aqui para resolver o problema. Não. O texto diz que ele prepara o seu filho. Isaque já havia entendido tudo. Ele prepara tudo. O holocausto seria o seu próprio filho. E quando ele se prepara para sacrificá-lo ao Senhor, Gênesis 22 registra, na obediência daquele homem, na confiança na promessa de Deus, a revelação do poder do Senhor. Quando o anjo, ele intervém e diz: Abraão, não faças isso. Fostes provado e de fato confirmou ser obediente e crente. E de repente o que aparece nos arbustos é um cordeiro para substituir aquele que deveria ser oferecido como sacrifício. O autor aos Hebreus diz que ele o recobrou figuradamente, porque o ensino da parte de Deus, de geração em geração para o seu povo, é que toda substituição, propiciação, sacrifício, derramamento de sangue inocente era pago, era um preço, era uma oferta por aquele que deveria morrer, eu e você. O Senhor, então, ele demonstra seu amor e graça para com o seu servo, confirmando a promessa de um Redentor. Por isso ele continuava olhando para o Senhor e confiando na promessa de Deus. A figura de Isaque naquele momento, a figura daquele cordeiro que o substituiu, apontava para o que Cristo Jesus faria em favor de toda a descendência daquele homem conhecido como o Pai da fé. Percebem, irmãos, como a Bíblia é maravilhosa. Não é uma colcha de retalhos. A Bíblia tem uma unidade extraordinária. A Bíblia revela um Deus pactual que no decorrer da história da humanidade, de forma progressiva e viva, foi se revelando a nós até Cristo. De forma que finalmente a promessa da fé de Abraão, ela não deveria ficar com ele, guardada com ele, mas deveria ser transmitida para seus filhos, netos e bisnetos. Versículos 20 e 22 são os versículos finais. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Deus continuou sendo o mesmo Deus. O seu povo continuou a ser o mesmo povo. E de fé em fé, a promessa do Senhor continuou a ser transmitida. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó, que quer dizer aquele que agarra no calcanhar, suplantador, usurpador, foi alvo da graça e da escolha divina do Senhor. Esaú foi preterido. Esaú, filho da promessa, à semelhança de Jacó, tornou-se obediente,
não perseverou na aliança, afastou-se do Senhor, envolveu-se em muitos pecados. Mas a promessa, ela permaneceu. Quando Deus de Jacó passou a chamá-lo Israel, e o Israel de Deus chegou até nós em Cristo Jesus. José, um de seus descendentes, o seu 11º filho, foi usado por Deus para a redenção e preservação do seu povo e avisou que haveria de vir. E em meio a um momento de tanto tempo de sofrimento, Deus então continua a sua história e levanta outro herói da fé que nós vamos estudar amanhã, finalizando esta série em Hebreus 11, um homem chamado Moisés. O que nós podemos aprender, irmãos, com tudo isto, e eu quero aqui concluir com aplicações práticas, não quero mais me delongar. Em primeiro lugar, é que Deus chamou Abraão para ir a um lugar que ele receberia como herança. Isso não foi fácil para Abraão, pois ele tinha de deixar seus parentes e ir para uma terra desconhecida. Porém, o patriarca cria em Deus e obedeceu a sua palavra. Segundo lugar, Deus ainda chama homens e mulheres do nosso tempo para deixar os seus entes queridos e seus familiares, para levar o evangelho a pessoas que vivem em outros lugares, em outras terras. Esta é a obra missionária, é a obra da evangelização. Estes homens e mulheres servem ao exército do Senhor. Em obediência, eles respondem ao chamado de Deus e dão seu tempo e talento em completa dedicação a Deus. Estes soldados da cruz são de fato estrangeiros e peregrinos em terras estrangeiras. Mas trazendo ainda de uma maneira mais próxima esta realidade para nós, Deus continua a chamar a mim e a você para deixar pai e mãe e segui-lo. E o Senhor claramente nos ensina em Lucas 14, que se você ama o seu pai e a sua mãe, sua esposa, sua nora, seu filho, sua filha, mais do que Cristo, não é digno de Cristo. Amar menos ou aborrecer, como diz o Novo Testamento, não é você esquecer e se afastar de seus pais, porque eles precisam ser o seu campo missionário sempre, se não conhecem ao Redentor. Mas implica em que agora o seu coração dará o primeiro lugar para aquele que veio para cumprir a promessa de Deus a Abraão. Se você não está disposto a servir primeiramente a Cristo, você não pode ser considerado um soldado da cruz. Você não pode ser chamado um cristão. Mas a chamada do Evangelho é para todos os que desejam servir ao exército do Senhor: neguem-se a si mesmos, tomem a sua cruz e sigam a Jesus Cristo. Terceiro lugar, num sentido amplo, todos os cristãos são estrangeiros nesta terra. A Bíblia nos adverte a não nos ligarmos muito ao cenário desta terra. Irmãos, como, vou repetir, vou enfatizar, temos colocado demasiadamente o nosso coração aqui. E isto tem se tornado um impedimento para servir ao Senhor. Não é a primeira vez que vejo isto, e falo em um contexto mais particular. Os filhos dos crentes na igreja, no período de férias, que poderiam estar se dedicando mais ao Senhor, trocando um estudo bíblico por cinema. Você pode dizer, mas pastor, o que é que tem? Nada demais, é só um cineminha. Mas aí eu digo, mas por que vocês não mudam? Aproveitem as férias, vocês podem ir, mas venham orar, venham aprender mais a palavra, os dias são maus. Sabe, a resposta é porque é mais barato. O que é que vale mais para você, o mais barato ou Cristo? O nosso coração está tão preso neste mundo que os nossos objetivos, propósitos, por vezes, são muito mais promovermos aquilo que o mundo deseja promover, amar o que o mundo deseja amar.
porque a igreja não tem sido tão atraente como muitos têm dito. A igreja não tem se modernizado como muitos querem que se modernize. A mensagem da cruz, ela nunca será modernizada ou modificada. A atualidade da Bíblia sempre trará uma aplicação necessária para os homens do nosso tempo. Mas nós não podemos mover ou modificar a mensagem. Para vocês terem uma ideia, a febre do UFC, apreciado pelos cristãos, é tão grande que alguns pastores em São Paulo começaram a realizar UFCs cristãos nas igrejas para atrair os jovens. Os jovens têm que ser atraídos pelo amor à palavra, pelo desejo de entregarem as suas vidas a Cristo. Ó irmãos, como necessitamos de um despertamento missionário em nossos dias. De jovens que, porque amam o Senhor, desejam pelo menos dedicar 1 ano, 2 ou mais, servindo, aproveitando as férias e participando de trabalhos missionários, negando-se um pouco a si mesmo e esquecendo um pouco dos prazeres desta vida que por vezes nos alienam, nos anestesiam e nos afastam cada vez mais de Cristo Jesus. A Escritura nos diz que esta terra, de fato, irmãos, realmente ela não é nossa. E o cristão aguarda ao seu lar eterno. Eis porque ele canta: sou forasteiro aqui. Em terra estranha estou. Celeste pátria, sim, é para onde vou. Embaixador por Deus do reino lá dos céus. Venho em serviço do meu rei. A fé tem seu cumprimento na obediência, meus queridos irmãos e irmãs. E a fé e a obediência, como disse introdutoriamente, são os dois lados da mesma moeda. Abraão aprendeu que fé e obediência caminham juntas, especialmente na hora em que Deus chamou aquele homem para sacrificar seu filho Isaque. Observe a sequência. Abraão creu em Deus e o amou. Deus lhe prometeu um filho. Depois de muitos anos de espera, Abraão recebe o filho prometido e o ama. Então Deus chama Abraão para sacrificar Isaque. O que aconteceria se ele desobedecesse a Deus? Abraão preservaria seu filho, mas perderia o Senhor. Abraão escolheu obedecer a Deus. E assim colocou o problema de perder seu filho da promessa nas mãos de Deus. Ele creu que Deus tinha poder para reaver aquele menino que seria morto. Ele creu que Deus o ressuscitaria da morte. Em resumo, a experiência de Abraão com Deus produziu um lema que todo cristão deveria ter em seu coração: confie em Deus e o obedeça. A maior alegria que nós devemos sentir, meus irmãos, hoje é ver a fé de nossos pais ao longo das gerações. O autor aos Hebreus, ele lista os nomes de Isaque, Jacó e José não por acaso. Ele mostra que cada um deles, pertencente à aliança que Deus havia feito com Abraão, quando Deus disse: estabelecerei a minha aliança perpétua entre ti e a tua descendência no curso das gerações. Era a prova de que o Senhor manteria sua palavra. E os nossos filhos são mensagens vivas que nós mandamos para o futuro. Quantos de nós aqui não fazem parte de uma terceira, quarta ou até mesmo quinta geração de famílias cristãs? Os seus pais não estão vendo mais o fruto ou o resultado de uma vida de fé, mas vocês são testemunhas vivas da fidelidade daqueles homens e mulheres que criaram seus filhos nos caminhos do Senhor. Quando os pais veem o amor do Senhor em seus filhos, os quais expressam um desejo de fazer a sua vontade, o coração deles se enche de gratidão a Deus. Nós precisamos lembrar aquilo que certa vez ouvimos em um sermão lá na igreja. Lembro aqui das palavras do pastor Alaule. Nós deveríamos nos alegrar muito mais quando um filho nosso professa a sua fé. Mas a gente compra carro, solta fogos, põe faixa na porta quando o nosso filho passa em uma universidade. Percebem o desequilíbrio? A gente precisaria fazer mais festas quando os nossos filhos se decidem por Cristo. O cumprimento da promessa ensina
o menino no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Meus irmãos, ver a próxima geração pegar a tocha da fé é um sinal evidente da fidelidade de Deus. Concluindo, você pode me perguntar, mas pastor, e o que é que eu faço sendo pai e vendo meu filho ou minha filha se afastando de Deus e de sua palavra? E em vez de desejar aprendê-la em casa e na igreja, o coração dela está longe e eu sofro com isso. Eu quero lembrar a você e confortá-lo que Isaac e Rebeca sofreram muito com Esaú, que viveu uma vida de desobediência. Eu quero lembrar a vocês que em sua cama Jacó pronunciou uma maldição sobre seus filhos Simeão e Levi pela desobediência. Eu quero lembrar a você que a salvação não pode ser herdada. Muitos que não entendem a doutrina da aliança acham que o batismo infantil, que é um selo semelhante à circuncisão, que a igreja antiga sempre praticou, é um resquício da igreja de Roma, nas igrejas presbiterianas ou reformadas. Não. Nós não cremos que a salvação pode ser herdada. Nós cremos que a salvação é um dom de Deus. Por isso, os pais de filhos e filhas desobedientes precisam orar ao Senhor, pedindo que por sua graça lhes conceda o dom da fé, da salvação. E quando fizerem isso, ao exercitarem sua fé, demonstrarão confiança no poder ilimitado de Deus para salvar até mesmo o filho pródigo. Lembre-se do filho pródigo, da parábola que Jesus contou. E não perca a sua esperança. Invista em oração. E você que tem filhos pequenos, não perca tempo em ensiná-lo e em inculcar nele a fé em Cristo. Pregue o evangelho para ele. Não engula a ideia do mundo de que o seu filho tem que construir o conhecimento. Isso é conversa fiada. Ensine, a Bíblia diz, o caminho em que ele deve andar. Mostre-o a Cristo. E tenha esperança, você que falhou, de que Deus ele é tão poderoso e gracioso, que Ele pode trazer o seu filho sujo, fedido, com fome porque quis comer a comida dos porcos e não pôde, até a sua casa. E você vai poder abraçá-lo novamente. E desta vez, você não vai deixar de fazer aquela festa que poderia ter feito se tivesse investido mais na vida dele. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que exemplo de fé e obediência nós encontramos na história de vida do nosso pai Abraão. O homem que foi chamado pelo Senhor e convertido pelo Senhor, e que se tornou um homem de fé e de esperança e de convicção em tuas promessas, e que foi preparado para que da sua descendência viesse o Cristo encarnado. Nós te louvamos, ó Senhor Deus, porque pela fé em Cristo, o verdadeiro filho de Abraão, aquele que foi o alvo de toda a promessa divina, nós hoje, pela fé, pertencemos a esta grande família. Ela não se limita, Senhor, apenas a este acampamento, a uma igreja local, a uma nação, mas ela é tão numerosa quanto as estrelas dos céus, tão grandiosa quanto os grãos de areia do mar. Ó Senhor, nós te louvamos porque um dia encontraremos o Senhor face a face e o veremos tal como o Senhor é. E poderemos então contemplar a multidão de irmãos que ganhamos no dia em que o recebemos e cremos como nosso único e suficiente Salvador. Abençoa-nos, ó Senhor, e ajuda-nos a colocarmos o nosso coração nestas promessas, a não perdermos o alvo e o objetivo da nossa fé, que é Cristo, e a entender que este pacto não é somente do Senhor para conosco, mas ele é também para os nossos filhos, e nós temos o dever de criá-los na aliança, de entender que o Senhor os considera joias preciosas. Eles são para nós a tua herança.
Ajuda-nos, ó Senhor, a não sermos negligentes e, ó, como temos sido por vezes, imprimindo em seus corações uma paixão e um desejo por este mundo, nos esquecendo de que somos estrangeiros e peregrinos nesta terra. Abençoa, Senhor Deus, as famílias do teu povo. Quebranta, ó Senhor Deus, o coração dos filhos e filhas que não tiveram ainda uma experiência com o Senhor. Ó Senhor, que estes pródigos espirituais sejam alcançados pelo poder da graça do Evangelho de Cristo, que a graça de Jesus os transforme, que a oração dos teus servos, pais e mães, sejam atendidas, Senhor, e estes meninos e meninas voltem para o teu aprisco. Que confiemos no Senhor, assim como Abraão creu no teu poder até mesmo para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Que tenhamos a esperança de que o Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida, pode chamá-los da tumba da morte espiritual, dando-lhes nova vida, vida em abundância. Em nome de Jesus oramos. Amém.